metade da turma. Tem 16 pessoas aqui, então já dá para começar a brincadeira, ok? Primeiramente, boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula da parte de vídeo. Desculpa, na parte de áudio. Por quê? Porque a partir de amanhã a gente começa a parte de vídeo. Então, a autoria de vídeo, ok? Para a autoria de vídeo, eu preciso que você esteja instalado o Premiere, bem, ou algum software equivalente. Eu vou passar o Premiere aqui. Não dá tempo de ficar passando, mas tem um monte de outro software, pessoal. Tem Sony Vega, etc. Eu sei. Mas como nós temos na faculdade a licença do Premiere, então eu vou usar a licença que a faculdade tem, tudo bem? Que é o CS6. Então, aqueles que não instalaram ainda, por favor, façam a instalação, procurem fazer a instalação para poder acompanhar as aulas, ok? Então, esse era o primeiro recado. Segundo, espero que vocês tenham gostado dessas aulas de áudio, que tenha valido a pena, pelo menos ver como é que funciona, como é que tira ruído, como é que faz gravação, as diferenças que houve dos tipos de áudio, né? Um áudio com 44K de frequência, o outro 48, 8 com 8, que não tem nada a ver com aqueles MP3 que tem lá 320 bytes por segundo, que é, na verdade, a compactação do áudio, né? O tamanho que ele está ocupando. Mas, que nem o Pedro falou aqui, ó, depois que pega o jeito é massa. E é gostoso. Parte de áudio, tratamento de áudio não é uma coisa complicada para fazer, vocês viram ali. A gente pode fazer todo o tratamento, é simples até, fazer todos os cortes, colocar música de fundo. Então, tudo isso eu ensinei vocês nas últimas aulas, ok? Hoje, como é a nossa última aula a respeito de áudio, eu queria fazer alguma coisa diferente. O que eu gostaria de fazer? Vocês já fizeram, ou grande parte, já fez os exercícios das aulas aí, que já até vários já entregaram, né? Que é as propagandas, né? E eu gostaria que vocês mostrassem para a sala. Então, o pessoal ia abrindo e mostrando para a sala. Por quê? Porque é bom por questão de outra pessoa ver um trabalho que foi feito, o que pode ser feito, ideias. Eu acho que isso daí valida muito. Você vê uma coisa que alguém fez. Não, beleza. Mas outras pessoas já devem ter terminado. Então, por exemplo, você tem um que já está pronto. Então, por exemplo, Pedro, vou dar um exemplo seu. Vamos pegar aqui um exemplo só. Por exemplo, o Pedro está fazendo, um tá e o outro já está feito. Então, por exemplo, mostra um deles. Por quê? A ideia é que vocês vejam vários exemplos do que pode ser feito e com isso ter novas ideias para o futuro mesmo, quando precisar falar, pô, dá para fazer isso, que legal. É bom quando você vê exemplos, porque senão eu vou ficar citando aqui, eu posso fazer um, dois exemplos com vocês, mas é legal ter outras opiniões, você vê outras coisas que foram feitas também. Então, eu acho que isso daí valida muito, bem? Então, é mais uma apresentação, vocês não precisam abrir câmera, nada, mais é a voz, então, se é um microfone aí, se não tiver microfone, pode ir no chat, compartilha a tela e mostra o que foi feito, entenderam? Que é isso é legal, é ter essas ideias, mostrar o que foi feito, falar, olha, eu brinquei aqui, fiz isso, fiz aquilo. Eu acho bacana esse tipo de coisa, esse feedback por parte dos alunos. Por quê? Porque aí a dúvida de um pode ser, ah, dá para mandar para o chat também. Sim, fazer. Mas mais é para mostrar mesmo. Então, quando você compartilha a tela, você tem hora que eu for compartilhar, você tem um quadradinho lá em cima que tem uma setinha. Para vocês deve estar desabilitado agora o compartilhamento. Aí eu vou depois habilitar para todo mundo o compartilhamento. Aí vocês podem clicar e apresentar a tela. Na hora de apresentar a tela, vai ter um botãozinho do lado esquerdo da sua tela. Quando vocês clicarem no compartilhamento, que é compartilhar o som do desktop ou alguma coisa assim, o som do computador.
Você marca ele compartilhar o som do computador e seleciona a tela que você, o screen, a tela que você quer compartilhar. Quem tem uma única tela vai ter só o screen 1. Quem trabalha aí com 2 monitores vai ter screen 1 e screen 2. Aí vocês escolhem qual dos monitores você quer compartilhar com a turma. Abre o projetinho e vai mostrando. Olha, eu fiz isso, fiz esses cortes aqui, e depois dá play para a gente ver como é que ficou. Entenderam? É bem simples. Todos entenderam isso daí? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Screen. Ó, vocês estão vendo minha tela aí. Então, qual que seria a ideia? Vocês vão vir aqui, ó, vai ter uma opção de compartilhamento. Aqui vai ter uma setinha no caso de vocês. Está desabilitada ainda, vou habilitar daqui a pouquinho. Quando habilitar aqui, vai aparecer uma outra tela aqui no meio. Nessa outra tela, no lado esquerdo superior, mais ou menos aqui assim, vai aparecer o ícone lá, um checkzinho assim, para você habilitar o som. Então, todo som que você tocar, todo mundo vai conseguir ouvir. E você seleciona lá, vai ter Screen 1 e Screen 2. E tem um monte de aplicativo, não precisa se preocupar com o aplicativo não, escolhe o Screen. Então, Screen 1 é a primeira tela, se tiver 2 monitores, Screen 2 segunda tela. Aí seleciona a tela que você quer compartilhar, ela vai aparecer aqui no meio, da mesma forma que a minha está aparecendo, vai aparecer de vocês. E quem está usando o celular para assistir a aula? É assim também, é a mesma coisa. Consegue fazer da mesma forma. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Mais é para tocar um som, ver o que foi feito, mostrar, compartilhar ideias, entendeu? Que a ideia é que vocês tenham outras ideias para um futuro. Ideias do que dá para fazer, o que a gente consegue fazer com essa ferramenta. Por quê? Porque a ideia em si das funcionalidades você já tem. Bem? Ah, professor, mas tem outros menus ali. Eu sei. Mas basicamente os menus vão ser os mesmos. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, vou abrir o Audition. Vou abrir aqui o Audition. Duas horas depois. Pô, ele abriu no outro monitor. Deixa eu compartilhar essa tela e compartilhar um Screen 2. Pronto. Compartilhei o Screen 2 aí, ó, a segunda tela aí com vocês. Se vocês vierem aqui no Audition, eu sei aqui que tem outros efeitos aqui que a gente não chegou a ver. Por exemplo, essas modulações aqui, que é o core, o flange. Basicamente, pessoal, você vai dar eco são efeitos de eco, essas coisas assim. Então aqui é a reverberação, que é aquele eco de parede. Dá para vocês fazerem tudo aquelas simulações, tudo bem? Colocar atraso, eco. Esse eco aqui fica horrível, eu não gosto. É uns efeitos meio tosco, na minha opinião. Por exemplo, vou abrir um áudio aqui, vamos ver se tem da última aula aqui. Vou abrir esse daqui mesmo. Por exemplo, vou abrir esse daqui, que é uma música da última aula. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar esse daqui. Essa é a música. Aí eu vou dar um play aqui, só um pedacinho. Vou cortar um pedacinho aqui dela. Só marcar um pedacinho, ó. Vou dar play nesse pedacinho. Eu queria uma música que tivesse voz. Deixa eu ver se esse daqui tem voz. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala. Beleza. Então esse é um pedacinho, ó. Qualquer que eu peguei do áudio. Ah, beleza. Sem problema, Ryan. Eu tô gravando depois, aí se perder alguma coisa, você consegue voltar depois e assistir, ok? Então eu vou pegar esse pedacinho do áudio aqui, ó. E os outros efeitos, pessoal, são uns efeitos meio toscos. Por exemplo, eu vou colocar eco aqui, só para vocês verem como é que fica. A tela é essa daqui, ó.
Então você pode colocar aqui um nível de atraso, tempo de atraso, né? Eu vou colocar 2 milissegundos com um nível de 10% de eco. Vou dar um play só para vocês verem como é que fica. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala. Deixa eu colocar mais eco, talvez, para vocês verem como é que fica. Tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Ó. Vocês conseguem perceber esse fundo com eco? Parece que tá dentro de uma caverna. Parece que tá falando dentro do banheiro, na verdade. Vocês conseguem reparar nisso daí? Talvez com o microfone seja mais fácil vocês perceberem isso daí. Então são algumas situações que no dia a dia, basicamente, eu não uso. Eu particularmente não gosto. Esse exemplo aqui, eu nem vou aplicar isso daqui. Eco, vou pegar um outro aqui. Reverberação aqui. Vou aumentar a reverberação aqui. Falar que aqui tem uma sala aqui de 70 metros quadrados. Aqui ele faz o cálculo, tudo bem? Você simula uma sala. Aí eu vou ver como é que vai ficar. Então agora eu capturei o ruído da sala. Ó, 100. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Ó. Deixa eu tentar colocar aqui umas reflexões. Talvez uma sala pequenininha vai dar mais amortecimento, um pouquinho amortecimento, bastante difusão. Vamos ver. Agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Ó. Top aqui. Vou pegar uma sala bem grande aqui. Reverberação média. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Eu vou tirar agora o ruído. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Tá. Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Vocês conseguem perceber esse eco da parede? Dele simular esses ecos. Então, o que acontece? A ferramenta permite você simular eco, essas coisas assim. Para mim, não tem utilidade nenhuma isso daí. Eu não vou pegar um som que é bom e colocar eco dentro dele. A não ser que o cara me peça para fazer assim, nossa, eu quero simular que eu estou dentro de uma caverna. E, na verdade, é um chroma key. Então, o cara vai lá, coloca um chroma key aqui. Isso na gravação de um vídeo. O cara coloca um fundo verde, filma, transforma aquilo ali numa caverna e quer simular que está numa caverna. Aí tudo bem, pode usar esse recurso aí. Você pode escolher o tamanho aqui da sala, quanto que ele vai cortar as frequências. Então aqui, se ela vai cortar as frequências altas ou baixas. Então ela vai simular aquele monte de eco. Então aqui você pode fazer todo esse daqui, ou vir aqui já existe algumas, um grande salão, por exemplo, o eco de um salão. Então já vem aqui, o que é o eco do salão? Basicamente é só as configurações que ele muda aqui. Então você pode ir ajustando ali dentro de acordo com o ambiente, ok? Então essa que é a brincadeira aqui. Utilidade para esse tipo de coisa? Tirando isso daí para o cara simular que ele está num outro lugar e não está, eu não vejo graça nenhuma nisso daqui. Então, por isso que eu não faço questão de mostrar, mas quem quiser depois, tem vários efeitinhos aqui, ó, que dá para ficar brincando aqui, ó, de atraso, que vai de um coro, um coro completo. Quer ver? Ó? Eu vou mandar aplicar aqui. Então agora eu capturei o ruído da sala. Ó, 100. Esse é o ruído da sala. Concordo. Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Então agora eu capturei o ruído da sala. Sabe o que parece coro? Aquela igreja.
Quem já foi em igreja já viu aquelas microfonias, aquelas reverberações que batem lá Você olha assim e fala, nossa, tem um atraso no som, eu tô ouvindo o cara parece que 2 vezes. Já teve Alguém já foi e já percebeu isso? Uma missa, sei lá, alguma coisa parecida com isso? É mais ou menos o mesmo efeito. Mas, basicamente, eu não vejo... É outra coisa que eu não vejo graça. Você estragar o áudio. Então, basicamente, para mim, isso daqui só presta para estragar áudio. Não para melhorar o áudio. Tudo bem? Ninguém vai ficar pondo ali um monte de voz, ó. Colocar ali, vamos colocar 16 vozes para você ver como é que vai ficar horroroso isso daqui. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Consegue perceber eu falando, parecendo que tem um monte de eus falando ao mesmo tempo? Então, qual é a utilidade disso? Eu não vejo muita. Assim, pro meu caso, pro meu uso no meu dia a dia, eu não acho isso daqui um efeito bacana. Existe uma série de outros efeitinhos aqui, mas são tudo na mesma ideia, pessoal. Vou pegar um de modulação para vocês verem que ainda é pior ainda. Deixa eu colocar aqui uns anos 80 aqui. Ó. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da Tá sala. vendo? Uns efeitinho meio tonto. Ó. Você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar Ó, no comecinho, ó. esse ruído também. O tio. Vamos ver se eu tenho um outro aqui. Led Zeppelin, nossa, vai ter de guitarra. Ó. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído. Virou uns efeitos meio tonto? É como se fosse um gerador de efeito. Efeito de guitarra. Tem uma série aqui de desenho. Ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também. Consegue ouvir no fundo? Cara, eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas... Conseguiram ouvir? Um ruidinho parecendo daqueles alien quando vai extrair alguém. Talvez se o cara for fazer uns efeitos para fazer isso daí de um filme, colocar lá uns alien, aí até dá para brincar com isso daí. Mas, sinceramente, eu não vejo graça nenhuma nisso daí. Não sei se alguém acha isso legal, mas eu particularmente não gosto. Então aí você vai ver aqui que tem bastante desses efeitinhos aqui, que para mim chamam defeitos, né? Você estraga a música. Deixa eu ver se tem alguma aqui que é legal. Acho que o único legal aqui que eu coloco na amplitude é o nivelar volume da fala. Esse é o único que eu acho bacana ainda. Fica vendo o que vai acontecer. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Eu vou habilitar aqui toda a minha fala, tá vendo? Minha fala tá aqui, ó. Estão vendo aqui o gráfico aqui em cima? Tem horas que a minha voz ela tá mais alta, outras muito mais baixa. Então minha voz fica fazendo isso daqui, ó. O que faz esse nivelar a voz aqui? Vai dar uma melhorada nisso daí, ó. Então amplitude e compactação, nivelar volume da voz, ó. A hora que eu fizer isso, eu vou mandar exemplo para ele desse ruído. Mandar aplicar aqui, ó. Tá vendo que ele até mudou? Ficou mais cheio aqui, encorpado, ó. O que aconteceu? O volume ficou mais constante. Entenderam? Não fica essas rampas de subida e descida. Agora, se eu der play aqui, ó como é que ele ficou encorpado aqui, ó. Antes aqui era baixinho, outro altão. Ele dá uma ajustada a todo mundo, para minha voz não ficar muito subindo e descendo. Esse até que eu acho até interessante. Agora minha voz, ó. Eu vou ensinar para ele uma única vez
Então eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele. Então o que ele fez basicamente? Pegou o volume e ajusta o volume da minha voz. Então pega a minha voz onde que a minha voz ficava mais baixinha, ele aumenta, e onde que estava muito alto ele diminui para tentar ficar com uma voz mais estável. Tudo bem? Então basicamente é isso que ele faz com o sistema. É legal porque às vezes a pessoa tem muita variação de voz e ele quer deixar mais ou menos no mesmo volume. Não sei se vocês já viram isso daí. Às vezes você está ouvindo rádio no carro, o cara fala mais baixo, aí você fala, nossa, eu não estou ouvindo. Aí você aumenta o volume do carro um pouquinho, do som. De repente, o cara fala mais alto, nossa, parece que vai estourar os outros falantes do carro, você vai lá e tem que voltar a música. Não enche o saco isso daí? De uma hora a música tá alta demais, uma hora tá baixa demais? Não sei se alguém já passou por isso. O Eric colocou aqui que muitas vezes. Então, basicamente é para isso, pessoal. Dá uma nivelada no áudio para ele ficar meio que constante. Se você olhar no nível, desse ruído. o nível Aí no fica meio da minha gravação, ó, eu vou estar lá. Se você olhar, ele fica ali. É ruído mesmo, é. Ele vai dar uma nivelada só. Fica mais ou menos estável. Não fica sobe e desce, sobe e desce. Só isso. No meu caso das minhas gravações, eu não faço isso. Por quê? Porque eu gosto, não sei, esse daqui é uma opinião particular de algumas coisas. Tudo bem? Quando é uma gravação de uma música, eu acho que essa amplitude fica legal. Para você vir aqui, ó, vir em efeitos, vir na amplitude e mandar normalizar a fala para a fala ficar constante, para uma música. No caso da minha aula, eu faço de propósito. Eu aumento e diminuo o volume da minha voz. Por quê? Para não ficar sonolento. Porque tem vezes, eu tive uma aula, tive um professor de SO, eu adorava a aula dele, chamava Marcelo. É um bruta de um professor, manjava pra caramba, adorava a aula dele. Ele só tinha um único problema, a voz dele era constante. Então, quando eu ia assistir quando eu assistia a aula dele, aquela voz constante, após o almoço, o que acontecia? A gente estava num lugar extremamente propício na Unesp. Era uma sala coberta de eternite, quente pra caramba. Então, você está no verão, numa sala quente, abafada, com um monte de gente na sala, e você tinha acabado de dormir. E o cara falava com a voz constante. A voz dele era plana, não aumentava nem baixava, ficava exatamente estável. Meu, eu dormia. Letícia colocou aqui, o Pedro também. Era exatamente isso, eu dormia. Então eu falei, meu, eu não quero isso para minhas aulas. Então por isso que eu faço variação de voz. Uma hora eu falo mais alto, uma hora eu falo mais baixo. Então eu faço essa variação para não dar sono, ou tentar não dar sono em vocês. Ok? Eu tento tentar evitar isso. Quando a aula é bom, mas o professor deixa-nos com sono. Basicamente é isso. Isso às vezes acontece. O professor às vezes não percebe isso. Eu tento evitar isso. Então eu falo, minha voz ali, você vê pela gravação, ela fica tudo assim, ó. Então é um jeito que eu já falo, isso dói a voz, porque você tem que subir o tom toda hora, mas é um jeito que eu tenho para tentar melhorar isso, ou amenizar ao máximo o sono de vocês. Você encara a mesma pessoa. Exatamente. Porque a hora que você começa a mudar o tom toda hora, a pessoa presta atenção. É um sinal de alerta. Isso daí é natural. Natural de qualquer pessoa, pessoal. Já que nós estamos falando de som. Toda vez que você tem uma variação de som, isso te causa um alerta. Você fica em estado de alerta. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então fala assim, meu, abaixou o som. De repente subiu, opa, o que aconteceu? Aí baixa o som de novo. Aí você diminui o seu alerta. De repente aumentou. Se aumentasse o som e ficasse direto, daqui a pouquinho você se acostumaria com ele também, não daria mais alerta nenhuma. Então essa variação do som é que faz você ficar sempre em alerta. Entenderam?
Então eu tento fazer isso como eu posso. Minha garganta hoje em dia, eu vou até botar uma foto para mostrar para vocês. Ela é cheia de bolinha assim. Tem uma, eu não sei o nome daquilo lá. Na garganta tem um negocinho penduradinho. Alguém sabe o nome daquilo? Fica no céu da boca aqui em cima, assim, tem uma bolinha pendurada. Não lembrei o nome daquilo lá. Se alguém sabe o nome daquilo. Eu não tenho nem ideia do nome daquilo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto disso daí. É, não é muito bonito isso daqui, não, mas é o que eu tô tentando explicar, mas eu nunca sei. Úvula. Obrigado. Isabela, qual que é o úvula? Essa coisinha aqui, ó. Tudo bem? A minha não tá bonitinha assim, tá vendo que esse negocinho aqui? A pessoa irrita a garganta, fica aqui do lado. O meu tem um monte de bolinha aqui nessa úvula, na úvula. Vamos ver se tem úvula inflamada, não sei se isso existe. Calos, não sei se é isso que é o nome. Aqui não tem nenhuma foto parecida. Não tem nada a ver, né? Mas ele parece ser um negócio assim, tipo umas bolinhas assim, sabe? Fez calo na minha corda vocal. Ali dentro tá cheio de bolinha pra tudo quanto é lado. E eu já fui no médico ver o que era exatamente o problema era ficar forçando a voz. Então, esse negócio de ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, uma hora ela estraga. Basicamente, eu tenho um problema por causa disso. Mas, tudo bem, isso é uma coisa minha. Mas eu tento me esforçar ao máximo para a aula ficar legal, para qualquer uma das minhas aulas. Então, essa variação tem na minha voz, toda essa explicação. É para isso, às vezes a pessoa faz isso de propósito, que é o meu caso. Então, no meu caso, eu não aplico nenhuma das minhas aulas esse efeito na hora que eu termino de fazer uma aula. Ah, professor, o senhor vai fazer o tratamento do som da sua aula? Não. Por que eu não vou fazer? Porque é de propósito. Se eu vier aqui, pegar aqui e jogar aqui um efeito aqui de amplitude e mandar nivelar o som da minha fala, ela vai ficar constante. Aí todo o trabalho que eu tive, a dor que eu sinto na garganta para poder fazer isso, o que estraga na minha garganta vai por água abaixo. Então, por que eu ia fazer isso? Ficou claro? Mas existe a possibilidade. Então, no caso, por exemplo, numa gravação de uma música, talvez seja interessante. Depende, né? Não sei se isso daí também. Às vezes tem cantor que também faz de propósito, ele sobe o tom de vez em quando no meio da música. Aí é questão de gosto, tudo bem? Gosto musical. A normalização é um ajuste que você faz na sua do volume, né? Do seu áudio. Eu posso usar aqui, ó, uma normalização em 100%. Então quer dizer o quê? O que é normalizar 100%? Ele vai pegar o áudio mais alto que tiver aqui, vamos supor. Vamos imaginar que esse pico aqui, ó, tenha 80% do volume. Tudo bem? Esse picozinho aqui, ó, não sei se vocês conseguindo enxergar, não tá meu mouse. Imaginemos que esse pico aqui, ó, tem 80% do volume. Quando eu mandar normalizar para 100%, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o maior pico e jogar para 100. E os outros, ele vai subir junto. Qual que é a vantagem disso? Ele vai dar o maior volume possível sem detonar o som. Entenderam a ideia?
Então, por exemplo, ó, aqui, se vocês olharem, ó, ela não chegava em cima. Ó. Tinha faltando um pouco ali para chegar no volume máximo. Quando eu clicar em normalizar e falar para colocar em 100%, ó, para ajustar, a hora que eu fazer isso daqui, ó, tá vendo que vários agora chegou até em cima, ó. Então o que ele fez? Ele pegou o volume, ele vê onde que é o máximo do volume. Aí esse pontinho, ele vai subindo até aquele pontinho e chegar no máximo. Então isso seria o quê? O maior volume possível sem destruir o seu áudio. Isso é uma normalização. Ficou claro? Todos entenderam? Então agora, se eu tocar o meu áudio, Então agora eu capturei o ruído da sala. ele está ficando no vermelho. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Antes ele estava no amarelo, agora ele foi para o vermelho. Quer dizer o quê? A maior potência possível. Só que sem destruir. E se por um acaso eu subir mais um pouco? Em vez de colocar e normalizar em 100%, eu falar, professor, e se eu aumentar o volume aqui, ó, fazer isso daqui, ó, aumentei o volume. Vamos ver como é que vai ficar o som agora? Ele vai perder pedaço. Eu aumentei tanto que o alto-falante vai chegar num ponto que ele não vai conseguir reproduzir. Então ele vai cortar. Entenderam o que eu fiz? Você subiu tanto o volume que ele vai perder pedaço do áudio. O áudio não vai estar nem... Ele vai perder essa informação. Ó, eu vou colocar para reproduzir para vocês verem como é que ficou horrível o som. Eu vou tirar esse ruído também, ó. Eu vou ensinar para ele uma única vez. Então eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele. Vou comentar um pouquinho mais para ficar mais claro isso daí. Ó. Ruído. Aí no meio da minha gravação, ó, eu vou estar falando e vai ter um ruído no meio da minha gravação. Consegue perceber que te parece que o outro falante está rachando? Tá raspando o outro falante? Eu vou aumentar um pouquinho mais o volume para ficar bem nítido isso daí. Ó. Falando junto. Então notaram o que eu fiz? Eu fiquei em silêncio, gravei o quê? Só o ruído. Notaram como ficou horrível o som? Aí se você leva uma gravação assim, o cara fala, nossa, meu, tá rachando até o volume aqui, ó, meu, não consigo nem ouvir. O som parece aqueles... parece o Luan Gameplay. Quem que é o Luan Gameplay? Não tenho nem ideia de quem seja, Pedro. Deve ser algum cara da internet, creio eu. É que ele tem um microfone estouradaço. Ah, entendi. Então aí fica esses sons horríveis. Tudo estourado, exatamente. Então, por que isso? Porque eu aumentei o volume mais do que poderia. Então, como é que eu ajusto isso sem regaçar de novo? Eu venho aqui em efeitos, venho em amplitude, vou aqui no nivelador e vou fazer uma normalização para 100% do meu áudio. Quando eu fizer isso, ó, ele volta aquele áudio que fica bom sem destruir nada. Agora ele está no maior volume sem detonar nada. A segunda vez eu gravei o ruído com eu falando. Entenderam para que serve isso? O que é normalização? Então isso é legal para quando você pega aqueles áudios horrorosos, você precisa subir o volume, às vezes o cara tá falando parecendo assim, ó, não dá nem para entender o que o cara tá falando. Aí você fala, nossa, o que o Renato tá falando? Se eu falasse assim, vocês iam dormir aqui na minha aula, tudo bem? Então, quando tá um som muito louco, você quer dar uma melhorada nesse som, você pode fazer essa normalização, entendeu? São maneiras de aumentar. Toda normalização é aumentar o volume. Então tem um monte de algoritmo aqui de como que você aumenta aqui, ó, essa amplitude aqui, ó. Aí eu posso fazer amplificação. Vou fazer uma amplificação aqui.
Eu tenho até medo de amplificar isso daqui. Vou aumentar aqui 6 dB. Na hora que eu fizer isso, no meio do caminho. O que o software vai fazer? ele ficou mais vai alto. Tirar só o ruído da porta. O que é isso? É como se eu viesse aqui, ó, e fizesse isso daqui, ó, aumentasse o volume. Útil? Não acho. Bem, você pode ir direto aqui e fazer, aumentar o volume por aqui. Então, eu não acho isso útil. Então, vou voltar aqui, Ctrl Z. O que eu acho bom daqui, de todos esses efeitos, na minha opinião, é esse da fala, que você consegue normalizar ela em 100%, ela e a normalização. O resto, não vejo nada muito importante o que eu use todos os dias. Misturar canais é para poder fazer um som de estéreo e virar mono. Também não gosto disso. Eco fica horroroso. Tanto o eco como atraso é horrível. Se eu colocar um eco aqui bem grande, ó. Olha esse daqui. Vai ficar aparecendo. E vai deixar a minha voz falando. Poderia ter tirado. O que eles teriam que fazer? 10 segundos antes. Tá vendo esses efeitos assim de ficar falando com eco? Você fica repetindo um monte de vezes. Entendeu por que eu não fico usando esses efeitos? Para mim são todos horrorosos. Que a ideia é melhorar o áudio, não você estragar o seu áudio. Então, se alguém um dia quiser fazer esses efeitinhos de estragar áudio, tem um monte aqui. Tudo bem? Então, aqui tem uma equalização para eco. Onde você vai aplicar o eco? Em que frequência que você vai aplicar? Ixi, tem efeito aqui pra caramba. E se não bastasse, tem esse plugins de áudio. Você pode baixar da internet plugin para você instalar para fazer alguma coisa. Então, além de todos esses montes de tranqueira que ele já tem, se você ainda achar pouco esse monte de efeito, você pode ir na internet colocar assim, ó. Deixa eu abrir aqui uma tela aqui. Vamos imaginar que você tem o Audition. Aí você pode colocar plugins. Aí você pode, tem os free, né? De preferência, porque você não vai pagar. Um que faça mistura de guitarra. Aí você vai achar vários deles, ó, que você pode brincar aqui com efeitos de guitarra. Então aí você pode ir lá, clicar, fazer o download, aí você dá duplo clique e ele instala lá um plugin ali para você colocar ali no negócio. Isso, exatamente. Um delay que ele coloca lá dentro, é o eco. Só que não é só um atraso, tem um delay também aqui, ó. Ele fica, ele tem o efeito de eco também, não é só atrasar a voz. O eco, ele tem a repetição e faz aquele aquilo lá é o eco. Se você colocar só o atraso, ó, tem um efeito aqui que é o atraso. Tudo bem? O atraso é esse delay que você normalmente fala aí, que é o, por exemplo, vou colocar um atraso aqui, ó, de espaço, ó. Deveria ter feito o quê? Uma gravação, capturado, entendeu? O atraso, você ouve a voz duas vezes. O eco fica uau, 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 uau. Tem um uau, 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 uau no meio, parecendo que tem um cachorro latindo junto. Então tem essa diferencinha só de um para o outro. Mas, basicamente, é a mesma porcaria. Então, o que você consegue fazer? Tem uma paulada de efeitos. Reverberação é aquela... Pegar a sala e colocar aquelas... tipo um atraso também. O som bater duas vezes e vir duas vezes o mesmo som com uma diferença de um para o outro. Então, dá para você fazer reverberação aqui no seu sistema e colocar aqui, por exemplo, no chuveiro. Olha que beleza. Vou cantar no chuveiro.
exemplo do áudio para depois fazer o que eles queriam. Então tem umas simulações aqui de chuveiro, de sala de show. Vamos colocar uma sala de show, ver como fica. Vou ensinar vocês a fazer tudo isso. Então tem aqueles ecozinhos que o pessoal faz de sala, de ginásio, de clube. Vamos colocar um sussurro fantasma, deve ficar horroroso. Não, eu vou agora capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Péssimo. Péssimo gosto esse negócio. Então tem um monte de efeitinho tonto que você pode estar utilizando, e aqueles que não ainda achar que há poucos efeitos especiais aqui, distorção, tem aqui de guitarra. Distorção, pessoal, dá para remover efeito depois que ele foi salvo. Você consegue fazer Ctrl Z, mas depois que você salvou, complica tudo. Existem algumas ferramentas para tentar arrancar isso daí. Então, você pode instalar inclusive plugins para fazer isso. Então, se você for aqui na internet, de novo, a gente vai ter que voltar lá na internet. Cadê onde estava aqui? Eu fechei. Acho que eu fechei. Se você vir aqui na internet e procurar lá um plugin do Audition, tem que tentar fazer o teste antes. O distorção, se você colocar distorção em cima, vai ficar horrível. Fica duas distorções em cima. Distorção, normalmente o pessoal coloca aqui guitarra, aquele... Aquilo lá é distorção. Tá bem? Depois quem quiser brincar com isso daí, tem uns efeitinhos lá de distorção, que seria aquele de guitarra. O pessoal... Eu primeiro que eu não manjo muito dessa parte de áudio de guitarra, instrumento musical, na verdade, para tocar. Mas é possível fazer. Mas você tem os efeitinhos, então você tem os plugins aí que você pode baixar. Plugins para Audition Free. Se eu colocar aqui, aí vai ter um monte de plugins. Isso aqui é um videozinho. Fantástico. 7 plugins grátis. Aí tem um monte aqui. Deixa eu ver se eu pego um que não seja um vídeo. Mais de 90 plugins e efeitos que você pode baixar. Aí tem tranqueirada pra caramba pra poder pôr lá. Aí você pode ir lá, você pode baixar esse equalizadorzinho lá dentro, para ficar mexendo no áudio do seu negócio, mudar a intensidade. Aí pode ir colocando um monte de tranqueirada lá no seu sistema lá, para poder ficar mais bonito, mais feio. Aí cada um tem aqui, faz um saturador de transiente, não sei o que faz isso. Teria que testar, quem me perguntar, por quê? Porque eu não manjo essa parte, tudo bem? Compressor de áudio, equalizador, ó, baixa, alta, médio, igual fosse um hackzinho que você consegue fazer as alterações. Então dá para você ir lá e colocar um monte de plugins lá a mais, e tudo isso daqui vai ter no seu sistema, tudo bem? Então dá para você colocar lá equalizador gráfico que você pode mexer. Tem um monte de porcariada que você pode colocar lá no seu sistema. Eu só coloquei um aqui só para vocês verem como é que fica. Eu vou pegar um pedaço aqui e vou aplicar um plugin aqui, ou uma música. Vou pegar essa música aqui que é mais fácil. Tem um sonzinho horroroso aqui? Tem. Esse pedacinho aqui não. Vou pegar aqui um pedacinho aqui no meio. Deixa eu ver o que tem. Tá vendo? Um sonzinho parecendo de música de boate. Aí eu posso pegar esse efeito, ó. E aqui eu tenho alguns efeitos aqui, deixa eu ver. Esse daqui é legal. Isotopic vinil.
Você pode transformar como se o cara estivesse ouvindo aqueles rádio velho de vinil. Você tem aqui, ó. Vou ligar aqui. Ana, faz de conta que você está tocando a música nos anos 30. Olha como é que ficaria. Nos anos 2000. Então você pode selecionar o ano. Coloca lá. Colocar aqueles efeitinhos de barulho de eletricidade, já viu? É tosco isso daqui. Entenderam? Dá pra você ficar brincando aqui. Eu vou simular aqui aqueles efeitos de som, parecendo um aparelho antigo que fica ali bzzz, no fundo. Tudo bem? Para falar que é um áudio velho, uma recuperação de uma gravação antiga. Você pode falar, olha, eu tenho uma gravação antiga aqui feita pelo meu pai. Na verdade, você que gravou. Aí você coloca aqui uns ruídos elétricos lá no negócio. Aí quando o cara... Ixi, aqui detonei. Tá lá. Ctrl Z. Vou pegar um aqui, ó. Uma parte que eu tô falando. Eu posso vir aqui, ó. Essa parte que eu tô falando aqui. Deixa eu ver como que eu tô aqui. Então agora eu capturei o ruído da... Vamos supor essa voz horrorosa. Aí eu venho aqui em efeitos. Vamos imaginar que eu escolhi esse efeito ridículo, que é o do vinil. Tá vendo aquelas telinhas que aparecem? Aí você vai lá e faz a brincadeira. Faz de conta que foi gravar no 1930. Deixa eu dar play aqui para ver como fica. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Não parece aquelas gravação antiga que tem o presidente fazendo discurso? É verdade. Não tem aquelas gravações de político velho que normalmente fazia assim, você ouvia as gravações, tinha microfonia, tinha barulho de eletricidade, ruído de eletricidade no microfone, aqueles microfones pauleira. Aí você vai ouvir a gravação, tá assim. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Não parece a televisão da sua avó? Tudo bem que as avós hoje em dia já usam televisão. Comício antigo de política. Isso daí. Então, se você quiser fazer essas brincadeiras, tem filtro para tudo essas porcariadas, pessoal. Então, aqueles que acharem ainda que o Audition tem pouca coisa, dá para você fazer o que você imaginar. E permite equivale a qual curso? Como assim? Que estuda só a parte de hipermídia, de edição? Tem uma... É que a hipermídia é uma parte sempre de um curso, tudo bem? Mas existe áudio e vídeo, por exemplo, não sei se está funcionando já. Vai abrir não sei se abriu também, um IF em São José do Rio Preto. Agora, por causa da pandemia, não sei nem se abriram. Mas eles iam ter um curso de áudio e vídeo. Então, para você se formar nessa área de produção visual, filmmaker, essas coisas assim. E lá tem a parte de hipermídia. Então, hipermídia são algumas matérias que vai ter lá naquele negócio. Então, vai ter uma matéria só de áudio, uma matéria só de vídeo, teatro, vai ter algumas coisas a mais. Entenderam? Isso e pensar num curso de graduação, né? Agora, esses cursinhos que você paga ali para assistir 40 horas, 50 horas, aí tem curso de edição de áudio, curso de edição de vídeo, é tudo separadinho. Mas hipermídia é um curso gigante. Na verdade, você faz uma faculdade só para isso. Então, nossa matéria aqui é um resuminho. Por isso que eu deixo 2, 3 aulas para cada assunto. Mas deu para entender essa história?
Então, tem um monte de efeitos, eu não passei todos os efeitos. Por que eu não passei todos os efeitos? Vocês notaram, tem um monte. E desse, a maior parte, eu não acho nenhum deles engraçado. Particularmente, eu acho ruim. Esse eu acho legal ainda, desse efeito de vinil, porque você pode pegar uma gravação e transformar naquela gravação antiga. Você fala, olha, eu preciso fazer um negócio, mas tem que parecer que é antigo, parecer velho. Então, esse efeito aí é bacana. Eu gosto. Acho que é o único que eu vejo alguma finalidade, porque às vezes você precisa fazer um resgate de alguma coisa, um depoimento, e o depoimento é novo, você não tem o depoimento que você precisa na época. Então você pode construir o depoimento. Ah, o meu avô vai fazer um depoimento. Olha, tem um áudio aqui do seu Joaquim, só que o Joaquim já morreu. De onde você vai arrumar o áudio dele? Aí é o único jeito, é assim. Tudo bem? Você pede para alguém lá, não é falsificar a prova, você está fazendo uma propaganda. Outra. A ideia não é falsificar nada. A ideia é para poder fazer uma propaganda. Você quer fazer uma propaganda, falar da história do seu Joaquim, da marca dele. Vamos supor que você tem uma marca lá, leite escurado. Sei lá se existe isso daí. Vamos supor que você tem uma marca de leite escurado. Aí o seu Joaquim, que começou tudo, não tinha. E você queria fazer, queria mostrar, faz uma filmagem e quer mostrar que a filmagem é antiga. Para filmagem também tem aquele efeito de chuvisquinho, sabe? Não sei, estou falando Joaquim aqui, mas foi só um exemplo que eu peguei de um nome que não tinha na sala. Mas dá para fazer aqueles efeitos de chuviscadinho de câmera, parecendo câmera velha? Da mesma forma, dá para fazer isso para o áudio. Você pode pegar e colocar um efeito desse daí, o que vai acontecer? Dá a impressão que é aqueles áudio antigo. Então, se você quiser pegar uma imagem moderna e fazer de conta que foi uma gravação antiga, então você tem lá o seu carro, pega uma rural, hoje, nos dias de hoje, pega para um amigo emprestado e fala, vou filmar a rural aqui e nós vamos fazer uma simulação da filmagem antiga. Você filma colorido, em alta definição. Beleza. Aí depois que você vai fazer em pós-produção, você vai fazer passada para branco e preto. Então, faz a colorização branco e preto. Depois, põe o ruído, a imagem fica toda chuviscada. Aí você vem aqui no áudio e coloca um áudio antigo, como se fosse uma gravação de 1900 e bolinha. Aí pronto, se transformou uma cena que foi feita agora numa gravação de 40 anos atrás. É efeito de antiguidade. Basicamente é isso que a gente faz. Então, nesse caso, eu acho que é o único efeito que eu gosto desse monte de tranqueirada aí, porque os outros. Wondershare. É um programinha para fazer isso daí também. Aí ele faz um monte de coisa, né? Você pode ripar filme, um monte de coisinha. Mas não é o caso desse daqui, não é a finalidade não é a mesma. Ele não faz esse monte de edição com um monte de trilha, não faz exatamente a mesma coisa. Mas dá para fazer essas brincadeiras. Notaram? Então, o que acontece? Tem uma série de efeitos aqui que eu não vou ficar passando esse monte de coisas. Por quê? Porque a maior parte deles eu não uso. O delay sim. Música eletrônica, para quem gosta, tem. Mas é que como eu conheço a parte de edição, mas não sou especialista em música, não sou um produtor musical. Eu gosto de ouvir. Como eu falei para vocês aquele primeiro vídeo que eu mostrei a sala do home, eu gosto muito de piano e sax. Basicamente é os dois instrumentos que eu mais gosto. Então, aí é bem diferente, por exemplo, um som de piano de um tipo de áudio desse daí, por exemplo, uma música eletrônica. Não que eu não goste, mas não é aquele negócio que fala, nossa, é a coisa que eu mais gosto do mundo. Eu gosto desse tipo de música, uma música um pouco mais clássica. Não precisa ser clássica, na verdade. Ela pode ser uma música moderna tocada no piano. Tem vários disso daí na internet. Que o pessoal pega uma música moderna e só toca ela no piano, no teclado, junto com um sax, e fica maravilhoso. Eu acho isso daí sensacional. Relaxa. Então, eu acabo
indo para esse lado de música. Então, por isso que eu falo assim, meu, você conhece tudo? Você é de samba? Não, infelizmente não. Eu sei fazer edição. Se o cara me pedir fazer alguma coisa, eu sei fazer. Ah, põe eco. Eu sei como é que põe. Ah, tira esse ruído. Eu sei como é que faz, entenderam? Eu sei fazer edição. Mas não sou um especialista em falar assim, ó, aqui tem que pôr eco para ficar legal. Em questão sonora, sabe? O cara que tá com a bateria fala, ah, você pôr eco aqui, ó, vai dar esse efeito. Não, se o cara falar, esse pedaço aqui você põe eco, eu vou lá e ponho. Mas eu não tenho essa noção de que vai ficar tão lindo, maravilhoso. Isso daí não é comigo, não. Entendeu? Não tem esse perfil. Aqui tem brincadeira, dá para fazer efeitos de guitarra aqui. Eu não gosto desse efeito de guitarra também, quer ver? Nossa, esse daqui old school é legal. Ó. Agora capturei o ruído da sala. A guitarra dele tá... Deixa eu diminuir aqui. Tá em 100%. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Então agora eu capturei o ruído da sala. É que esse daqui não ficou bom porque é minha voz. Deixa eu pegar um efeito desse daqui e colocar naquele áudio da musiquinha. Talvez melhore um pouquinho pra vocês sentirem. Ah, mas é um monte de efeitinho que eu não gosto muito, não. Vou colocar um old school mais pouquinho aqui. Ó. Aí nesse caso, né, combina. Ó, vou tirar, ó. Tá vendo aquele efeito de guitarra? Você consegue colocar esse tipo de coisa numa música técnica e fica legal. Numa música normal, isso aqui vai ficar horrível. Então, depende muito do que você quer fazer. Entenderam essa brincadeira? Alguma dúvida quanto a essa parte do Audition? Os plugins, pessoal, basicamente você faz o download, a duplo clique ele já instala. Quando instalar um plugin, ele vai aparecer aqui embaixo. Cada vez que você colocar plugin, ele vem aparecendo aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns de distorção. Deixa eu ver esse daqui. Vamos ver aqui. Nem sei o que faz esse daqui. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Eu acho que não está instalado ou é pesado pra caramba. Travou minha máquina. Esse plugin aqui, não instalem, pessoal. Ou é pesado para dedé ou acabou de travar meu computador. Travou. Da hora, hein? Abri de novo. Ele acabou de reinicializar o Audition. Será que estou abrindo novamente? Então aquele lá não presta. Sei lá que faz aquele plugin, mas eu poderia vir aqui, ó, no gerenciador e já excluir ele. Aí aparece todos os plugins que você tem lá dentro e você pode escolher qual deles é, clicar em cima e mandar tirar, tá vendo? Tem aqui. Já podia vir aqui e remover um dos plugins lá, porque aquele um lá é uma porcaria. Eu nem olhei o nome dele aqui, eu posso vir aqui, ó, e excluir o plugin que tá dando pau. Tudo bem? Então, basicamente, eu consigo adicionar novas funcionalidades aqui no meu sistema, a qualquer momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Essa aqui é a redução de chiado, é legal. Você pode fazer teste aqui. Vou pegar esse pedaço inteiro, vamos ver. Então agora eu capturei o ruído da sala. Esse é o ruído da sala, tudo bem? Ah, mas você vai ter um outro ruído que eu vou tirar. Eu vou tirar esse ruído também, ó.
Eu vou ensinar para ele uma única vez. Então eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele, desse ruído. Aí no meio da minha gravação, a gravação já não tinha chiado, mas quando tem, você consegue ir reduzindo aqui, ó. Você vai reduzindo aqui, você vai ouvindo o chiado diminuir. Quer ver, ó, somente o chiado. Ó. Ó, que minha voz aqui tá... Vocês conseguem ouvir, tem pouquinho chiado, ó. Ó, ele quase não tem chiado. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais reta aqui. Ó, vamos ver. Vai deixar a minha voz falar. Todo esse chiadinho ele vai tirar. Olha como é que é. Tirar, e às vezes no meio está cheio de ruído, está tendo obras, poderia ter tirado. O que eu teria que fazer? 10 segundos aqui ele antes. tirou aquele que fica no fundo, sabe? Quando você vai gravar, aqueles microfones meio pauleira. Então, esse redutor de chiado, você seleciona aqui com a pré-definição, coloquei pré-definição alta, que é só os agudos. Tudo bem? Então, eu venho aqui, ó, que é o normalmente que é o que fica de chiado. Então, eu venho aqui, definição alta. Vou aumentar aqui, ó, e só tiro aqui, ó, o chiado, ó. Somente chiado. Aí, a hora que você der play, o que você vai ouvir? Só o que vai ser cortado. Ó, aqui não cortaria nada. Aí você vai cortando. Tá vendo? Você consegue ouvir o barulho muito louco, que parece fantasma no fundo? Fica no fundo. Alguém percebeu isso? Ó, vou dar play. Outro ruído que eu vou tirar. O que é esse ruidinho parecendo um fantasma de fundo? Além da minha voz fica... Tem um barulhinho meio esquisito de fundo. Então ali são duas coisas que ele vai tirar. Do jeito que está ajustado aqui. Ruído de microfone. Porque quando eu falo, eu tô aqui com o microfone. Eu movimento o ar. Se você falar e colocar a mão na frente da sua boca, fizer isso daqui, ó, você vai sentir o ar na sua mão. Faz esse teste. Fala alguma coisa e coloca a mão assim, ó, na frente. Você vai sentir o ar aqui. Repararam nisso daí? Então essa movimentação do som, do ar, é o que pega aqui no meu microfone. Então o que eu vou tirar? Essa movimentação do som, como se eu tivesse um abafador, e esse barulhinho no fundo fica e meio louco, é o ar-condicionado. Faz um barulhinho bem esquisito. Ele fica variando lá, que ela tem aquelas palhetinhas que fica fazendo assim, ó, quando foi gravado. Sabe, o ar-condicionado não tem uma palhetinha que sobe e desce? Então, o vento que vai, ele vai, de repente desce, daí ele fica... Fica uma onda de vento ali que fica passeando pela sala. Então, eu tiro todos esses barulhos esquisitos na minha gravação, eu consigo tirar nesse efeito de chiado aqui. Esse é bacana. Dá para limpar bem o som. Então, aí você vai ouvir aqui o que ele vai cortar, ó. Vou tirar esse ruído também. Eu vou ensinar para ele Então, eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele, desse ruído. Aí, no meio da minha gravação, ó, eu vou estar falando e vai ter um ruído no meio da minha gravação, falando junto. Então, notaram o que eu fiz? Eu fiquei em silêncio, gravei o quê? Só o ruído. A segunda vez, eu gravei o ruído. Eu vou tirando tudo que eu quero. Eu vou ouvindo aqui só o ruído, ó. E vou tentar tirar ao máximo a minha voz. Quanto menos eu cortar da minha voz, melhor. Então eu vou vir aqui, ó. Falando no meio do caminho. O que o software vai fazer? Vai
tirar só o ruído da porta e vai deixar a minha voz falar. Tá vendo? Praticamente não estou perdendo nada da minha voz, ó. Notaram? A hora que eu fiz isso daqui, praticamente eu eliminei minha voz. Tá só um barulhinho lá no fundo, parecendo fantasma. E só o da minha voz. Notem que eu fui mudando aqui, ó, até eliminar a minha voz. Eu não entendi o que eu estou falando mais. Ficou só o ruído. Aí, quando tiver só o ruído, eu desmarco aqui, ó, e mando aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai cortar o ruído da minha voz. Quando eu cliquei somente o ruído, é para poder ouvir o que ele ia cortar. Então, se eu deixar marcado aqui, ó, é só para ouvir o que ele vai cortar. Depois que eu ouvir, falar, ah, beleza, isso daí pode cortar que é lixo. Desmarco e mando aplicar. Quando eu fizer isso, pronto, agora aqui, ó. Eu vou tirar esse ruído também, ó. Eu vou ensinar para ele uma única vez. Então eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele, desse ruído. Já praticamente eliminei ar-condicionado e o da minha voz. Entenderam? Como que entra aí mesmo? Ah, aqui, ó. Efeitos. Restauração aqui de ruído. Redução de ruído. Beleza, Zac? Então, esse eu já acho interessante. Esse é um efeito bacana, você arrancar ruído da música, ou principalmente de um diálogo, você pode ir lá e conseguir arrancar algumas coisas ali do meio, né? Então, vem aqui, você consegue ir regulando essa curva. Você pode começar ela como alta, ó, e vai puxando. Cada vez que você clica nela, você vai adicionando um ponto, ó. Ó, você vai mexendo na curva. E conforme você sobe e desce, você vê o que ele eliminou. Então você vai indo na curva e vai sentindo o que ele vai eliminando, ó. Você vai fazendo isso, ó, até ele eliminar só os ruídos que você quer. Lógico, tem que estar marcado aqui o chiado. Marca aqui o chiado. Aí você vai dar play, ó. Ó, tem minha voz. Eu vou tirar minha voz, ó. Ó, tirei minha voz. Ó, só o... Ó. Ó. Tem ainda tem um pouquinho. Ó. Ó, por exemplo, ouvi. Pô, aqui cortou, só estão ouvindo ruído. Beleza, cortou só ruído, beleza. Desmarco aqui, aplicar. E assim eu vou limpando o ruído. No final, tá vendo? Olha aqui em cima. Consegue ver que quase limpou tudo, ó. Olha a frequência aqui em cima, que estava cheia de tranqueira. Olha como é que limpou. Eu vou ensinar para ele uma única vez. Então eu fiquei em silêncio, fiz esse exemplo para ele, desse ruído. Aí no meio da minha gravação, ó, eu vou estar falando. Você viu como é que limpou? Dá para ter essa noção? Entenderam o processo? Como é que é?
Alguma dúvida até aqui? Então aqui dá para brincar com um monte aqui de efeito. Aqui tem mais alguns, os efeitos que eles chamam de favoritos, né? Dá para corrigir algumas coisas. Deixa eu ver se aqui eu uso alguma coisa. O tom mais alto para ficar com a voz mais grave. E nossa, a voz de telefone aqui é muito ridícula. Quer ver que legal? Deixa eu marcar um bloco aqui. Voz de telefone. Olha isso. Esse ruído também, ó. Vou ensinar para ele uma única vez. Eu ensinei, fiz esse exemplo para ele, desse ruído. Aí no meio da minha gravação, ó, eu vou estar falando. Não parece o cara falando daquele telefone antigo? Pedro falou que usou isso na propaganda dele. Então tem uma série de efeitinhos aí, dá para brincar, tudo bem? E depois, se vocês acharem poucos efeitos que tem, você pode instalar um monte. Não, isso daí depende do que você for fazer, né? Às vezes uma propaganda é legal para você brincar que tá aqueles carros de som no meio da rua, né? Que faz um som parecido com isso. Então dá para fazer umas brincadeiras. Mas eu digo assim, todo esse monte de efeito, pessoal, o que é legal? Depende da circunstância, você pode aplicar ele, e a gente vai ver isso depois com os exemplos, quando o pessoal for mostrar aqui. E se você um dia achar que é pouco, você baixa mais plugins e faz o que você quiser. Então, se você colocar na internet plugin, Audition e o que você quer fazer, você vai achar. Pago ou grátis, você vai achar. Tudo bem? Então, tem coisas do arco da velha para colocar aí no seu sistema. Eu, particularmente, não uso tudo. É muita coisa, até para poder lembrar de tudo depois. Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguém tem alguma coisa a perguntar do Audition? Então, beleza. A gente aprendeu a trabalhar com múltiplas faixas também. Eu já ensinei isso para vocês na aula passada. Então, essa parte de múltiplas faixas também está feito. Ok? Dá para fazer a mixagem, que a gente já viu também na aula passada. Dá para aplicar efeitos, ó. Aqui para cada faixa, todos aqueles efeitos, eu posso aplicar por faixa. Então, tudo aquele monte de tranqueira que a gente viu lá, ó, a gente pode aplicar em uma das faixas especificamente. Então, se eu tenho várias aqui, ó, e eu posso aparecer mais de um efeito. Eu posso vir aqui e colocar eco em uma, ó, por exemplo. Tenho 3 faixas aqui. A terceira é uma música. Eu posso... É uma música? É uma música. Eu posso vir na terceira aqui, ó, e aplicar 3 efeitos. Eu posso colocar um eco nela. Um eco. Vou colocar um eco aqui. Tá vendo? Coloquei eco. Coloquei uma distorção de guitarra. Vou pegar qualquer uma aqui. Tudo bem? Então eu vou colocando algumas coisas aqui, ó, e posso dar play e ver como é que vai ficar, ó. Vou dar play em tudo isso daqui. E aqui você vai tirando o efeito, ó. Entenderam? Então eu posso mixar cada faixa com vários efeitos por faixa.
Então, eu posso aplicar ainda, depois de tudo feito, ainda aplicar outros efeitos em cima de cada uma das faixas ainda. Entenderam isso daí? Dá para brincar aqui pra caramba, pessoal. Então, aqui, depois, se vocês quiserem, dá para ampliar esses efeitos aqui, ó. Dá para você adicionar mais efeitos aqui se precisar. Ter atenuação. Aqui tem uma paulada de tranqueirada que você pode ir adicionando aqui mais coisas aqui dentro. Então, e tanto no mixer como na música aqui também tem um monte de efeitos de tipo. Deixa eu botar um pedaço aqui. De som, por exemplo, aumentar, diminuir o volume aqui, você consegue alterar, ó, que nem aqui, ó. Vou fazer um exemplo. Eu vou subir o volume, vou baixar o volume e vou subir novamente. Então vamos ver como é que vai ficar o play desse pedaço aqui. Ó. Então eu subi, desci e subi, ó. Então dá para ficar essas brincadeiras. Então aí agora a criatividade é com vocês. Tudo bem? Lembrando-se que no caso de múltiplas faixas, você faz a composição de várias faixas ao mesmo tempo. Qualquer uma das faixas eu posso colocar mute onde que eu quiser. Ó. Tá vendo aqui o silenciador? Por exemplo, estou tocando essa música. Se eu quiser ver, eu queria ver sem essa música de fundo. Coloca no mute. Ó, ela está mutada. Quero colocar minha voz. O que o software vai fazer? Quero colocar minha voz com música. E vai deixar a minha voz falando. Aqui, ó, dá para você selecionar o que você quer ali. Quem que você vai mutar, quem que não vai. Então dá para ficar brincando ali dentro. Alguma dúvida? Isso, pessoal, é só um esboço do que o aplicativo pode fazer. Ele pode fazer mais coisas? Sim, muitas. A gente não viu um monte de coisa que tem aqui dentro, tem um monte de janela de edição, até na múltiplas faixas aqui você tem um monte de conversão aqui de looping, tá vendo? Ó? Tem um monte de coisa que dá para ser feita aqui, que eu nem entrei nesse mérito aqui. Ó. Então tem um monte de coisa que dá para vocês brincarem aqui, tipo... Tem um analisador de frequência que normalmente você não coloca. Ó. Tem um monte de coisa que eu nem mostrei. Então, se eu der um play aqui, ó. Vendo? Esse aqui é esse equalizador gráfico. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Eu nem mostrei que ele tem aqui. Ele tem uma paulada de outras coisas aqui, ó. Tudo bem? Que dá para brincar. E eu nem abri. Então, depois, se alguém quiser, tem hack de efeitos aqui, ó. O hack de efeitos, você pode, para cada trilha aqui, selecionar uma trilha e fazer uma lista de um monte de efeito, ó. Você pode ir colocando uma pilha com um monte de efeito, ó. 16 efeitos na mesma trilha, na mesma faixa. Então, você pode ir empilhando aqui, ó, um monte de efeitos na mesma faixa. Bem? Então, eu quero colocar o som de guitarra, não sei o que lá, não sei o que lá, e você pode ir adicionando aqui, ó. Aí fazer uma mistura, ver como é que vai ficar. Então, dá para fazer muita coisa. Eu não mexi nem um décimo do que essa ferramenta pode fazer. E o que eu mostrei? A parte que eu acho importante. Ficou claro? Depois, quem quiser se especializar, pessoal, é uma ferramenta bem bacana depois, para quem quiser continuar, ver com mais calma, estudar ela com mais calma, porque ela permite fazer muito mais coisa do que eu mostrei, ok? O que eu mostrei é só a ponta do iceberg, do que essa ferramenta tem capacidade de fazer. Depois, quem gostou dessa ferramenta, tem 200 mil vídeos no YouTube explicando só a parte de Audition. Tem curso só de Audition. Só para vocês terem uma noção. Por que você não faz? Porque eu perderia o semestre inteiro para ficar só no Audition. Aí não seria hipermídia, seria áudio. Então você vê até uma matéria chamada Áudio 1.
ou autoria de áudio. Essa seria a disciplina. E não é o foco dessa disciplina. O foco é hipermídia, é estudar um pouquinho de todas. E despertar em vocês o gosto por essa edição. Todos entenderam? O Pedro falando que ele tinha um curso aqui de Audition, que achou gratuitamente, que é muito bom. Ele tinha e ainda tem. Acho que ele tinha. Mas você acha muita coisa. Mas você acha muita coisa de... Mesmo que você entrar aqui na internet, ó, e for procurar, você acha um monte de curso, por exemplo. Você entrar no próprio YouTube e colocar Audition aqui, ó. Opa, curso. Adobe Audition. Audition vai aparecer a mesma coisa. Curso. Adobe Audition. Aí tem 200 mil cursos aqui de tutoriais aqui, de como fazer a edição no Audition, um monte de aula, configurações. Aí você vai ter mixagem, vai achar tratamento de voz, tem tudo quanto é tranqueira lá. Remover ruído você já sabe fazer. Então tem um monte de efeitos lá dentro, ó, os melhores efeitos. O cara vai ficar testando um monte de efeito. Quem tiver paciência e gostar, tem um monte. Ah, e por que o senhor não faz isso? Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Tudo bem? Então, o básico que vocês precisavam para uma propaganda é tirar os ruídos, né? Tirar os ruídos e chiados, vocês sabem. Agora, pôr chiado, aí é com vocês depois. Quem quiser, coloca, como o meu irmão fala, os defeitos especiais. Então, quem quiser pôr o defeito especial, fica à vontade. Colocar lá, e às vezes fica até engraçado, viu? Eu gosto. Por exemplo, lembra daquele vídeo que eu compartilhei com vocês no começo do semestre, que mostrava o trabalho de vídeo que vocês iam ter que fazer depois no futuro? Um exemplo? Não sei se se lembram disso. Ele tinha um efeito desse daí, ó. Quem brincava, ó, eles tinham feito esse efeito no áudio. Deixa eu abrir aqui ele. Meu documento, cadê? Cadê? Hipermídia. Exemplo. Quando você faz aqui, ó. Opa. Deixa eu tirar aqui esse efeito. Se eu conseguir. Tá aqui. Esse apaga. Quando eles fizeram essa brincadeira, tem uma hora que eles fazem isso aqui no áudio. Aqui, ó, eles fizeram isso, aquele negócio de envelhecer. Olha o som. Palmeiras é campeão mundial de futebol! Esse som envelhecido. Então, algumas coisas eles foram fazendo aqui. Ó. Mas temos a imagem. Cadê essa imagem? Pode rodar a imagem. Ó o eco. Pelo telão? Como assim? Ele vai rodar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Notaram o áudio ali com eco? Faz um remix. Queria falar, não, mas o Pedro fez um remix com seus áudios, hein, professor? Ah, certeza que eles tenham feito. A ideia era que fosse de propósito, porque fazia parte da avaliação desse trabalho. Ele tinha que ter eco no meio. Então tinha que ter um pouquinho ali dentro. Pode ser que tenha até como chama? De propósito ou não, mas ele era obrigado a ter. Então, creio eu que eles fizeram. Não foi proposital. Tanto porque, olha só,
esse lugar que foi feita a gravação é o mesmo desse daqui, ó. Ó. E aqui não tem eco. Então eles foram adicionando mais eco ou menos eco de acordo com o pedaço que eles queriam. Fiz uma eletrônica com os áudios do professor. Nem imagino o que deve ter virado. Isso deve estar rodando na sala. É fogo. Tá vendo? A gente usa a nossa voz aqui. E o pessoal usou o plantão. Então isso aqui é só para lembrar isso aqui. Olha a nota, já era. Não, mas eu não ligo. Acho que é até engraçado. Imagino como é que deve ser. Você pode mostrar, por exemplo. Vamos fazer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mostrar os trabalhos feitos, essa brincadeira que o pessoal até brincou. Vamos fazer um intervalinho ali de uns 15 minutos e depois a gente mostra essas brincadeiras? Não, aqui não dá nada da sala, não. Eu não sou professor chato assim, não. Então é de ferrou, não. Para com isso. Quando eu precisar mandar um trabalho e não está cabendo lá no Moodle, pessoal, coloca ele no Drive e põe só o link no Moodle. Então, no Moodle, vocês colocam o link da onde você está, o endereço no Drive. Beleza? Então, quem ficou muito grande e não conseguiu enviar o arquivo, coloca ele no Drive ou em qualquer outra nuvem aí na internet, pega o link e copia lá o link de onde está. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho aí para o pessoal tomar uma água, ir no banheiro. São 9h35. 8h35. Podemos voltar umas 9 horas? Um pouquinho antes. 5 para as 9? Dá 20 minutinhos? Aí a gente faz 20 minutinhos de intervalo. Aí a gente volta e vê as brincadeiras, vê como é que ficou. Eu não fico bravo, não. Pode ficar tranquilo. Vamos dar uma... É bom para me dar risada também. Beleza? Exatamente. Vamos todo mundo passar mico. Não dá nada, não. Beleza? Aí pelo menos a gente vê como o pessoal se aplicou. Interessante, não importa se é minha voz ou de outro, de quem for, mas vocês tiveram o trabalho de remixar, de colocar coisa, isso que é o legal. Você vê que dá, porque é possível fazer, beleza? Então a gente sai um pouquinho, daqui 20 minutos nós estamos de volta. Então 5 para as 9 a gente volta e a gente vê essa mixagem e a gente finaliza a aula de hoje. Combinado? Pode ser? Então, até as 5 para as 9, então, pessoal. Eu vou deixar aqui desligado aqui. Vai continuar gravando, mas eu vou deixar aqui desligado o áudio e o vídeo, mas eu vou estar na sala. E a gente volta 5 para as 9. Até já. Intervalinho rápido, hein?
Pessoal, vamos voltar? Vocês estão por aí? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Para que todo mundo aqui possa ficar bem à vontade, eu estava fazendo até agora a gravação da aula. Por quê? Porque o que eu estava mostrando serviria para quem, se por acaso perdeu alguma coisa, não faltou, alguma coisa aconteceu, então tem a gravação da aula para isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou interromper a gravação. Por quê? Porque agora isso daqui é um bônus para quem está na minha aula. Então a gente vai poder dar risada, conversar, tudo de boa, tranquilo, tudo bem? O Pedro tá falando que não tem a opção de compartilhar aí. Deixa eu ver aqui. Você consegue abrir do mudo? Consigo. Eu posso abrir a hora que você quiser, eu abro lá depois, eu compartilho depois, no meu caso. Beleza? Mas aí eu vou deixar isso aqui como um bônus para quem está presente na minha aula. Então, quem está presente na minha aula, a gente vai conseguir dar risada, fazer tudo. E quem não veio, quem faltou por algum motivo, vai perder essa parte legal. Beleza? Então, eu vou interromper aqui a gravação. A gravação para aqui.